Jesus. Amém, irmãos. Irmãos, meu nome é Fernando Murakami. O pessoal me chama de Mura. Os mais antigos, os amigos chamam de Fefeco, né? Apesar de não ter nada a ver Fefeco com esse tamanho de homem, né? Mas é um prazer estar com vocês aqui, irmãos. Poder compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem falado conosco. E como eu disse, eu creio que nós somos simplesmente garçons aqui, né? Garçons porque não é porque eu estou aqui com um microfone que isso me faz diferente ou melhor que ninguém, né? São porções. O Senhor derrama porções sobre nós. E o Senhor dá os ministérios para a igreja, né? Os 5 ministérios para o quê? Qual o fim dos ministérios? A edificação do corpo, né? Então tudo que nós fazemos aqui, irmãos, nós temos um alvo de adorar o Senhor, mas tem como um outro alvo também a edificação do corpo de Cristo. E para que a edificação do corpo de Cristo? Para que nós vamos ficar maduros, né? E não sermos levados ao vento de doutrina. Qualquer coisa que apareça, nossos olhos brilham e a gente vai atrás. Não, o que nos define é a palavra de Deus. O que nós precisamos é da palavra de Deus. Irmãos, puderem abrir por favor em Filipenses 4, 10 a 13. Antes de falar, eu sou da Casa de Oração Filadélfia, lá em Sorocaba, tá, irmãos? Lá em Sorocaba, lá perto do Parque das Águas, onde por sinal vai ser o 24 horas de oração. Vai ser lá esse ano, em agosto, dia 26, né? 26 e 27. Vamos lá, gente, então, Filipenses 4:10. Aqui é Paulo falando: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Mas eu não estou dizendo isso porque eu esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar por necessidade e sei o que é passar por fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. E aí vem uma famosa versículo: tudo posso naquele que me fortalece. Esse versículo aqui, se a gente isolar ele, né, tudo posso. Eu já vi o Neymar postando antes das finais, já vi muita gente postando antes das finais de alguma coisa, como se eu tudo posso em Deus. Então eu posso ganhar um campeonato, mas o contexto da palavra nos permite falar isso. Paulo está falando o quê? Eu tudo posso passar se Ele é minha força. E isso é muito interessante porque Paulo, eu sempre fico pensando, gente, claro que salvo as proporções quem foi Paulo, mas Paulo era homem como nós. E você imagina as revelações que Paulo teve do Senhor, que recebeu do Senhor, sendo que podia estar acessível a qualquer um de nós. Paulo também tinha o Espírito Santo dentro dele, assim como nós temos. E Paulo achou um lugar em Deus, e achou algo em Deus que permite ele falar que o Senhor é a força dele. Não importa se ele passa pela muito ou pouco, o Senhor é a satisfação dele. E eu acho demais, porque eu fico pensando como esses caras conseguiram alcançar esse lugar em Deus. Porque, e Paulo fala sobre muitas coisas também, né? Ele fala também sobre alegria nas tribulações. Gente, vocês imaginam isso? Alegria nas tribulações. De novo, que lugar é esse que Paulo alcançou e entrou em Deus, que ele fala: Deus, obrigado pelas tribulações. Não foi só Paulo, isso, se não me engano, Tiago também fala isso. Mas, gente, e eu fico pensando nisso. Uau, que satisfação é essa que Paulo tem? E, gente, eu creio que esse é o convite nessa tarde, nessa pequena palavra que eu quero compartilhar com os irmãos, de nós entendermos que nele há satisfação. Porque, irmãos, se tem uma coisa nesse mundo que a gente vive hoje, é que somos pessoas insatisfeitas. Não é verdade, irmãos? Para pensar todo o sistema que a gente vive, não é cada vez a gente quer mais, não, nunca está bom.
Então eu creio que se o Senhor fizer de nós uma igreja satisfeitas nele e nada mais, somente nele, talvez seja o maior testemunho de vida que nós possamos dar para o mundo lá fora. Talvez seja a maior arma de evangelismo, e as pessoas olharem para os irmãos e falarem assim: como pode estar passando por situação que ele está passando, estar satisfeito em Cristo? No mundo com tantas variações, tudo é subjetivo. Não, nós temos o Senhor, e que, melhor de tudo, Ele habita em nós. A satisfação que há em Cristo, que Ele experimentou, nós temos hoje. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Amém? Gente, eu quero ler aqui mais alguns pequenos versículos aqui, mas você não precisa abrir não, tá? Eu vou ler mais dinâmico. Salmo 16, 11, ele fala: tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. A alegria plena da tua presença. Colossenses 1, 19, ele fala: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude. Em Colossenses 2, 9 e 10 fala: pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E por estarem nele, por nós estarmos nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Então você tem noção, gente, que claro que a plenitude de Deus, eu nem imagino o que é a plenitude de Deus, mas aquela porção que cabe a nós como homens, o Senhor está disponível a nós, essa satisfação, essa plenitude em Cristo. Se nós cremos na palavra de Deus, a gente entende que isso é uma verdade. E a pergunta que eu faço para nós, aqui nessa tarde é: nós temos acessado toda essa satisfação, essa plenitude em Cristo? Porque é o desejo de Deus, gente, que nós estejamos satisfeitos. Mas não, entenda, quando eu falo de satisfação, não é uma satisfação por conquistar algo. Não só isso, nada contra você, tem que conquistar mesmo. Mas é satisfação nele, para que ele seja tudo para nós, tudo em nós. Se você pensar que ele é completo, nele é toda a plenitude, nele não há falta de nada. A Bíblia fala que ele não tem amor, a Bíblia fala que ele é o amor. A Bíblia fala que nele tem a fonte de toda alegria. Ele é o príncipe da paz. Então você imagina o banquete do que Cristo é, que está disponível para nós todos os dias da nossa vida. Não é maravilhoso você pensar nisso? Que tudo isso está disponível para nós, acessível pela vida de Cristo em nós. E a pergunta que eu sempre faço, e faço novamente: nós temos acessado essa plenitude? Nós temos acessado tudo isso que Ele é? Porque não é só uma questão, como eu falei para vocês, não é só uma questão eu quero experimentar. É uma questão de estar disponível, é uma questão de que o mundo possa enxergar em nós pessoas satisfeitas nele. Assim como Paulo falou: não me importa se eu estou na pobreza, na riqueza, passando fome ou com muita comida, não interessa. Ele, eu posso por tudo. Por quê? Porque Ele é minha força. Não é à toa, irmãos, que o Senhor sempre, por toda a história da igreja, se mostrou como um Deus presente, forte, Senhor dos exércitos, a torre forte. Por quê? Porque essa relação Ele quer ter com a gente, de que Ele é soberano, que Ele é poderoso, e Ele fala: eu cuido de vocês. E por isso que Ele quer dependência de nós, essa dependência, gente. E para, fechar mais isso, em Eclesiastes 3:11 ele fala que Deus fez tudo apropriado em seu tempo, mas também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Gente, a real é que nós não somos daqui. Então a gente quer fazer o quê? Com a nossa mente desse mundo, entender que coisas desse mundo vão preencher a gente, mas o nosso coração tem um anseio, um desejo ardente por algo que é eterno, e somente um ser que é eterno vai preencher nosso coração. Nada mais preenche nosso coração. Nada nessa terra, a gente pode correr, comprar, conquistar tudo, mas nada vai preencher nosso coração a não ser a vida de Deus, de alguém que é eterno dentro de nós.
existe um anseio pela eternidade dentro de nós, gente. Um anseio pela eternidade. E às vezes a gente fica pensando, o que é esse vazio que eu estou sentindo? O que é isso que eu estou sentindo? É o seu interior, seu coração clamando, eu desejo alguém eterno. Eu desejo coisas eternas. A busca da minha vida são para coisas eternas, não são desse mundo. E gente, se dentro do nosso coração, dentro de nós, não está a satisfação que vem do Senhor, então existe algo dentro de nós que não é o Senhor. Então existe um anseio, uma busca, porque nós não encaixamos aquilo que é para o nosso coração. Tem uma frase muito clássica que o pessoal fala que o vazio do homem é o tamanho de Deus no coração, né? Que é a medida exata. Mas assim, é mais ou menos isso, porque se dentro do nosso coração, se dentro de nós não está a presença de Deus, desse alguém eterno, algo está no lugar, no coração. Vazio ele não está, irmãos. Vazio ele não está. E Jesus, ele veio aqui nesse mundo, andou entre nós, e ele se apresentava como a água viva, como o pão da vida. Gente, ele não chegou assim, eu sou o caviar da vida, eu sou o outback da vida, para que ninguém possa acessar. Por que ele fala que é pão e água? Que são elementos que todo mundo tinha acesso. Então ele está disponível, essa vida de Deus, a água viva está disponível de graça. Lá em Apocalipse fala, aquele que tem sede, vem e beba de graça da água da vida. O pão da vida está disponível para nós, comermos, nos alimentarmos, sermos saciados. Então por isso, irmãos, que se nosso coração está vazio, deixa eu reformular, na verdade assim, por isso que nosso coração, irmãos, ele tem que ansiar por Jesus. Tem que ter esse anseio por Jesus no nosso coração. Eu não sei se vocês têm esse tipo de... Porque a nossa vida é um carro, parece um carrossel, né? Sobe, desce, outra hora estamos a milhão, outra hora estamos cabisbaixo, sabe? E essa loucura que é a nossa vida. Mas tem uma coisa que a gente precisa lutar para manter constante, é a nossa fome, nossa sede por Jesus. Isso é uma luta que nós precisamos ter na nossa vida. Porque, irmãos, é uma fonte a jorrar. O que Jesus falou para a samaritana? Se você tomar essa água, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu dou, você vai tomar, não vai ter sede. E a dinâmica é, além disso, fluirão rios de água viva dentro de você. Olha a dinâmica. Deus mata a nossa sede, não é para ficar saciado entre nós, para que nós possamos ser como um rio, uma fonte de água viva para a vida dos outros. Gente, eu quero ler uma John Piper, ele fala uma coisa assim, a grandeza de Deus é exaltada não com esforços para guardar os mandamentos. Toda religião faz isso. Isso não faz Deus parecer grandioso. Isso faz muitas vezes nós parecemos com pessoas com boa moral. No entanto, a grandeza da majestade de Deus é exaltada quando nós somos satisfeitos nele, acima de qualquer coisa, especialmente em meio ao sofrimento. Mas nós nunca exaltaremos a Deus sendo satisfeitos nele, até nós vermos que a essência do mal é a insuficiência de estarmos satisfeitos em Deus. Cara, eu achei demais esse texto de John Piper que ele fala isso. Ele fala que a grandeza de Deus, ela é exaltada, ela é manifesta quando nós somos satisfeitos nele. E ele fala justamente que nós entendemos que a essência muito do mal é o quê? É a insuficiência de estarmos satisfeitos nele, de não conseguirmos estar satisfeitos nele. Porque por isso que eu falei, irmãos, que esse sistema quando eu falo sistema do mundo, irmãos, entenda, né? Não estou fazendo dualismo aqui, sabe, mano? Mas assim, existe um sistema no qual a Bíblia fala que o próprio anticristo já está presente, fazendo, né, todas as suas artimanhas, assim, né?
E a gente entende esse sistema. E quer fazer o quê? Ele quer preencher de alguma forma o nosso coração. Vocês concordam com isso, gente? Né? Que todo o sistema, o quê? Ontem, eu até compartilhei ontem onde eu estava com os irmãos, que pode ver. Eu não sei alguns irmãos aqui que vão se identificar comigo, mas antes, quando eu queria assistir um filme, eu tinha que, a televisão falava assim, ó, segunda-feira de noite, lá umas 10 horas da noite, você vai estar na frente da televisão que eu vou passar o filme que você quer. Quem é dessa época aqui da tela quente, gente? Tem gente que bom, não estou sozinho nessa. Então, gente, mas o que acontece hoje? Tudo que é feito hoje é para nós. É um sistema que quer mimar a gente, né? Então hoje, como eu falei ontem, se eu quiser pegar meu celular agora e colocar para ver um filme aqui, eu vejo o filme. Por quê? Porque estou num sistema querendo nos deixar confortáveis, né? Que é tudo pra gente. Então, fica satisfeito nisso. Só que nunca nós vamos conseguir ficar satisfeito nisso, gente. Nunca. Tem que sentir necessidade desse produto. Então, todo esse sistema, né, que a gente fala do anticristo, ele não inventa nada. Toda a demanda que ele tem vem da nossa falta de satisfação. Vocês entenderam? Então, tipo assim, por que foi criado um dia o controle remoto? Porque o homem, acreditem, existe televisão sem controle remoto, gente, existiu já. Então, porque o homem, ele queria ficar sentado no sofá e, puxa, eu podia daqui mudar o canal. Então criaram o controle remoto, para que o homem pudesse cada vez mais ficar sentado. Aí criaram o celular, e aí cada vez ficando, por quê? Porque o homem é uma pessoa insatisfeita. E não estou falando de novo, que isso é errado, é uma bênção, graças a Deus existe o controle remoto, né? E o celular, tudo. Mas eu estou falando que o quê? Que tudo é feito sob uma demanda da insatisfação do homem. Para pensar, eu compro um celular, um iPhone, hoje, e daqui a um ano, ele já está todo passado. Mas por quê? Porque a Apple lá, ela quer fazer o celular? Não, porque o homem está querendo cada vez mais. E às vezes muda um pixel da câmera de um para o outro, e as pessoas falam, meu Deus, eu preciso ter um iPhone novo. Por quê? É o status. É o quê? É a insatisfação do homem. Que às vezes a gente nem percebe, e vai entrando nesse sistema de cada vez mais o quê? Querer ter para poder comprar, para poder consumir, para poder tampar esse vazio dentro de nós. Só que a gente pensa, não, mas isso aí é pessoas que não conhecem a Cristo. Não, nós que conhecemos a Jesus, que não acessamos essa satisfação que há nele, volta e meia caímos nisso e ficamos nessa corrida dos ratos. Por isso que a importância de a gente entender que não é só, que delícia, eu sou satisfeito em Jesus. Não, é necessário. Porque se o Senhor não está no nosso coração, se Ele não é o primeiro mandamento, o nosso primeiro amor, algo está no lugar. Gente, isso não é só com o iPhone, vocês percebem? É com roupa. Talvez as irmãs aqui mais, sabe quando a pessoa não tem 1, 2, 3 sapatos, tem 150 sapatos. Parece uma centopeia, a irmã, né? Não, mas, gente, por quê? Porque é uma insatisfação. Eu preciso ter um novo, eu preciso ter um novo, eu preciso ter um novo. Tudo bem que eu não sou padrão para isso, porque eu sou muito desencanado com roupa, gente. Para mim, uma calça jeans, um tênis e camiseta tá chique. Mas tem gente que não consegue, que é um consumismo, porque é um vazio tão grande dentro de si, que precisa de alguma forma externar alguma coisa diferente. Chamar a atenção de uma coisa diferente. Mesma coisa é a estética. Né? A estética, gente, são rios de dinheiro hoje para quem trabalha no mercado da estética. Não sei se tem alguém que trabalha aqui nesse mercado de unha, de beleza, gente, mas são rios de dinheiro porque as pessoas querem cada vez mais ter um corpo perfeito, para que sejam vistas, para que aquele vazio dentro dela seja preenchido com um elogio, com as pessoas desejando elas. Gente, não é fácil. Porque o celular, por exemplo, tudo isso que a gente tem hoje, o celular, a internet, são ferramentas, certo? Então a gente pode usar elas para o reino, para algo bom. Mas no meio disso tudo existe muita coisa ruim também. Eu tenho um filho de 14 anos, e a coisa que eu mais fico em cima dele é a reação ao celular. Porque é muita informação, gente. Vocês têm noção que os vídeos que a gente vê no Instagram, aqueles reels têm 15 segundos. Você imagina em 1 hora quantos vídeos a gente não vê. Olha o que a gente está consumindo, direto, zapeando. Em 15 minutos você fica lá, quantos vídeos a gente não viu, quanta coisa a gente não consumiu,
Quanta coisa não foi para dentro do nosso coração. E tudo isso que eu disse para vocês. E a gente vê os caras vivendo as vidas maravilhosas que vivem, né? As pessoas tiram 150 fotos para postar uma que é perfeita, mas as outras que são horríveis ninguém posta, porque ninguém quer se mostrar feio, porque ninguém quer se mostrar no padrão do que realmente é. Então eu tenho que mostrar uma satisfação. Os influencers hoje, eu trabalho numa empresa de ração, e a gente tem que contratar os influencers para que eles falem bem da nossa ração. E os influencers, para fazer isso, tem que postar uma vida que é uma vida de ápice, que é uma vida que você não pode ter fraqueza. Então ele sempre acorda sorrindo, sempre tem um cachorro, sabe, aquela vida perfeita. Mas ninguém é assim. Ninguém é assim. E a gente compra essas dinâmicas todas que o mundo manda pra gente, sabe quem está coisa? Por quê? Porque talvez nós mesmos tenhamos acessando a satisfação que é em Jesus. E a pergunta sempre que está, sabe, vindo sobre esse sistema é o quê? O que satisfaz o homem? Só que o problema é que a gente tem levado toda essa dinâmica de satisfação para dentro daquilo que é o corpo de Cristo, para aquilo que é a igreja. Então nós entendemos que Deus é alguém que tem que nos servir. Então nós entendemos que eu faço as coisas para em troca ter algo de Deus. E eu já entendo que a comunidade de fé não é um lugar onde eu vou ser esticado, onde é ferro com ferro, é pedra com pedra batendo. Eu entendo que a comunidade de fé tem que me servir de alguma forma. Por quê? Porque eu entendo que é tudo para minha satisfação. Irmãos, feridos ferem, curados curam. Essa é uma dinâmica linda dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. No corpo é causado feridos, não tem como falar que não. É um relacionamento com o irmão, com o meu próximo, que é diferente de mim, que vai acontecer as feridas, mas também é ali que vai acontecer a cura. E é nisso que nós vamos crescendo, desenvolvendo, nós vamos amadurecendo no Senhor por isso. Só que se eu penso que é tudo por uma satisfação minha, eu nunca vou me submeter a isso. A primeira pedra que aparece, a primeira rusga que eu tenho com meu irmão, eu saio da comunidade, porque essa comunidade não me faz bem. E já não é mais sobre um plano de Deus, é sobre como eu sou satisfeito ou não. Então, gente, de novo, vocês estão entendendo que a questão da satisfação não é uma opção para mim. Não é um convite, se você quiser satisfeito, vem aqui na frente hoje. Não é. Ela faz parte dos atributos de Deus para nós. Faz parte da vida de Deus em nós. Então nós precisamos sim estar satisfeitos. Por quê? Para que a gente possa continuar vivendo essa vida de Deus. Que não sejam essas coisas que vão nos parar. Quantos aqui servem na comunidade local de vocês? Vocês servem? Sim, a maioria, né? Porque assim, gente, não tem coisa pior, uma combinação pior do que insatisfação e de alguma certa forma algum tipo de poder. Não tem uma combinação pior. Porque se eu sou satisfeito em Deus, eu vou fazer o quê? Toda a dinâmica de ouvir a Deus, de servir a Deus numa motivação correta, que é um reino que Ele vem construir, nós vamos participar da construção desse reino. E tudo eu me submeto a Deus. Por quê? Porque eu sou satisfeito nele e eu sei que dele vem tudo o que eu preciso. Agora, se eu vou servir na minha comunidade com o senso de eu querer me satisfazer pelo serviço que eu vou fazer, é uma combinação perigosíssima demais. Porque toda a minha motivação não vai ser olhando para ele, vai ser olhando para mim. Então, talvez se eu for uma pessoa que no mundo, quando eu estava no mundo, eu andava e eu não fazia nada de relevante, de bom. Aí eu venho para dentro da comunidade de fé e eu quero o quê? Ser de alguma forma relevante. Então eu faço tudo para o quê? Pela minha carência, não por um plano de Deus. Isso é muito complicado. Por isso que hoje, infelizmente, nós temos tantos líderes que que criam sistemas de manipulação e de liderança, onde mais machuca irmãos do que ajuda a curar.
É um sistema que é criado, por quê? Porque pessoas feridas, que estão liderando igrejas e irmãos, com a motivação do quê? De ter um nome famoso, de ter uma sensação de ser usado, ser útil. Por isso que eu creio que de novo, vocês estão entendendo como vai cada vez mais puxando um fio que vai mais profundo a satisfação em Jesus. Que não é só uma coisinha que puxa, eu quero ser feliz, não é sobre isso. É sobre Deus poder nos usar de uma forma correta. É sobre Deus acessar a nossa vida, não que nós servimos a Deus por uma carência. Gente, por muito tempo, faz um tempo atrás o Senhor começou um processo na minha vida de paternidade. Eu perdi minha mãe aos 9 anos, né? E meu pai é um japonês, né? Ele é uma bênção, meu pai. Mas ele é um japonês, ele era secão demais. Então assim, né, aquele cara, sabe, super, não sério, ele não é sério, ele brinca, mas assim, ele não sabe lidar com emoções. É zero de emoções. E aí, gente, eu, né, convivi com meu pai, me converti aos 19 anos, conheci o Senhor, e eu fui com toda essa carga de relacionamento com meu pai, que era um relacionamento superficial, e meu pai, por ser japonês, qual a linguagem de amor dele? Me sirva. Então o que eu fazia? Quando meu pai falou assim, filho, pega um copo de água para mim, eu saia correndo pegar. Voltava e dava para ele e ficava assim, e aí pai? Aí ele, obrigado. Aí, nossa, meu coração se enchia, porque eu servi meu pai. Uau, agora ele me ama. E eu fui exatamente com essa dinâmica para Deus. Exatamente essa dinâmica. Quanto mais eu servia, mais eu falava, uau, eu sou cheio do amor de Deus, uau. Até que um dia, eu até compartilhei isso também com os irmãos ontem, veio um período de um deserto na minha vida, que o Senhor me levou para esse lugar e tirou tudo o que eu fazia. Eu não fazia mais nada para Deus. Eu era o quê? Um filho. Só que sem saber que eu era filho. Me comportava como alguém que era um servo somente. Porque quando Deus me coloca num lugar de deserto que eu não consigo servir, logo eu não sou amado por Deus. E aí começa um trabalho de paternidade de Deus na minha vida, que ela vai sondar as motivações mais profundas do que porque eu servia. E aí eu comecei a descobrir nesse período de quase 5 anos, gente, quase 5 anos ali, falando assim, de que realmente era isso. Eu servia a Deus para ser amado por Deus. Quando que a dinâmica do Evangelho nós somos amados, logo servimos. A dinâmica eu fui perdoado e eu perdoo. Eu recebi misericórdia e dou misericórdia. Então eu não faço as coisas para ser amado, eu sou amado, e a resposta desse amor é servir ao Senhor. E aí muda tudo, muda tudo. Por isso estou falando dessa satisfação, gente. Sabe, encontrar esse lugar em Deus de satisfação. Uma liderança, nós que ministramos louvor, pregamos, se nós estivermos alicerçados e satisfeitos nele, nós vamos conduzir a igreja para aquilo que nós queremos. É a música que vai fazer bem para a igreja. É a música que está tocando, é a pregação. Eu vou falar coisas que eu quero que as pessoas me aplaudam, e não aquilo que o Espírito quer dizer. E como o Senhor vai usar a nossa vida se nós vamos comprometidos com aquilo que nós pensamos e não com o que Ele quer. Por isso que o Senhor convida a gente nessa tarde, vamos experimentar a satisfação que há nele. Gente, a base para tudo que a gente faz é isso, é receber o amor e passo o amor. É receber misericórdia, dou misericórdia. Recebi o perdão, a oração do Pai Nosso é isso. Eu recebi o perdão, eu dou o perdão. A vida da igreja, esse dia eu também compartilhei sobre isso. A vida da igreja, irmãos, se eu estiver numa ilha deserta sozinho, eu posso ser filho, posso amar a Deus, ter encontro com Deus, mas eu nunca vou manifestar a vida da igreja, porque a vida da igreja está no meu próximo. É nessa relação que eu vejo o quanto eu ganhei em Deus ou não ganhei em Deus, o quanto minha vida tem crescido ou não. Por quê? Porque é nessa relação do perdão para quem não merece perdão, do amor para quem não merece amor. E aí que nós entendemos a dinâmica realmente da vida de Deus. E a oração do Pai Nosso, ela tem a estrutura de reconhecimento de quem Deus é,
E depois para frente é eu e meu próximo. O pão nosso. O perdão que eu dou, que eu recebo. Gente, é chocante quando a gente para olhar nossas relações dentro da comunidade ou dentro da nossa casa mesmo e ver o quanto que falta da vida de Deus em nós. Não é chocante? Não sei se sou só eu, gente, que vejo na relação a Deus com a minha esposa, que aliás, dentro de casa é onde realmente nós somos, né? Acho que aqui eu consigo, né, fazer um personagem aqui, né? Não que eu estou fazendo, pelo amor de Deus, mas eu consigo fazer um personagem. É fácil. Eu sempre falo assim que eu, por um tempo, talvez 5 ou 6 anos, eu fui com o ministério itinerante, com um pastor americano, que eu corria com ele, caminhava com ele bastante. E, gente, é muito legal, é muito legal. Você vai em igrejas e você libera aquilo que Deus derramou sobre você na igreja, a porção. E é um ministério que o Senhor usa, sim, mas não é para todo mundo. E eu descobri isso, não é para todo mundo. Porque assim, gente, é muito fácil eu estar com uma vida torta e na minha casa sendo um cara terrível com minha esposa, com meus filhos, e visitando igreja em igreja, derramando aquilo que Deus está derramando. E amém, o Senhor por misericórdia age. Mas na nossa comunidade de fé, em nossa casa, tudo que eu falo, que eu prego no púlpito da igreja, é validado pelos irmãos, e pela minha esposa e pelos meus filhos. Por isso que aonde nós temos que manifestar tudo isso que nós recebemos de Deus, satisfação de Deus, primeiro na nossa casa, com a esposa, com os filhos, depois nas comunidades de fé. Porque você imagina se eu estou aqui falando uma coisa e o irmão olha para mim e fala: meu, esse cara não está vendo nada do que ele fala. É chocante, não é? Mas, né, existe graça e arrependimento para nós, né? E talvez, se alguém estiver de repente vivendo essa vida, não é uma palavra de condenação, né? O Vitão compartilhou comigo um dia. Quem foi que falou o negócio do até enquanto tenho contra ti? Leandro Vieira. Ele falou assim, ó: enquanto o Senhor está falando para a gente, tenho contra ti, ainda dá tempo. Agora, quando ele falar, não vos conheço, aí já era. Então ainda são palavras que o Senhor vem pregando para a gente, falando assim, ó: tenho contra ti isso, mas se você vencer... Todas as cartas do Apocalipse da igreja, eles falam isso: tenho contra ti isso, para algumas, né? Mas se você vencer, tem uma recompensa. Mas a hora que a gente chegar diante do Senhor, ele falar: cara, você pregou, fez tudo, mas não te conheço, aí o bagulho ficou louco. Aí quer dizer que não tem mais volta, gente. Então, ainda quando o Senhor está falando com a gente, gente, tudo isso que eu estou falando para vocês aqui, o impacto primeiro é para nós. Nunca a palavra exclui o pregador, aquele que está comunicando. A gente nunca vai excluir, pelo contrário, tem que ser o que mais está incluído nas palavras sou eu, tá? Então, eu costumo sempre, eu não sei outra forma de me liberar, a não ser que aquilo tenha falado e mexido comigo, de alguma forma. Mas, gente, e aí eu vou para o encerramento agora falando, lembrando da história da mulher samaritana. Todo mundo lembra dessa mulher samaritana? Só para não precisar de tudo. Mas então Jesus viu essa mulher lá no poço, e ela fala: mas você é judeu, você vai, né, lidar com os samaritanos e tal. E Jesus começa a conversar com ela, e ela querendo falar de coisas, poxa, mas a gente adorava no monte, sabe, de coisas superficiais. E Jesus falando assim: não estou falando disso. Não, mas Jesus, mas como? Não, eu não estou falando disso, eu estou falando de vida, de interior. E a gente é assim às vezes, né? O Senhor querendo tratar com coisas profundas em nós, e nós falando: não, Senhor, não, mas não é assim, não, mas pode usar bermuda na igreja? Não, mas o Senhor não está querendo falar sobre isso, Ele está falando de coisas profundas. Ele está querendo falar de dentro, do interior do homem. E a gente continua: não, mas não é bem isso que eu quero, Senhor. Então, sabe, é hora da gente entender que, como eu disse no começo, o Senhor tem uma água para nós bebermos. E Ele oferece água diariamente para a gente. E Ele é essa água. E, gente, a gente canta aquela música de dentro para fora, vem queimar em mim de dentro para fora. Essa é a obra do Espírito.
Por que Jesus bateu tanto e lutou tanto contra os fariseus quando esteve aqui? Porque os fariseus, tudo que eles faziam era externo. Eles queriam tudo mexer na parte externa. Cumpra a lei, cumpra a lei, cumpra a lei. Aí Jesus veio, não desfez a lei, ele complicou mais o negócio ainda. Mas ele falou assim, se você não podia adulterar. Jesus fala, se você pensar em outra mulher, você já adulterou. O que ele veio fazer? Tirar o foco do externo e jogar lá para dentro de nós. Sabe? E é exatamente isso. A satisfação, é aquilo que eu estou falando, não está nas coisas externas. A satisfação vem no interior do homem. Por isso que é uma água que se bebe, para constituir o interior do homem e ali virar esse rio de água viva. É essa a dinâmica do Senhor. Enquanto ele está discutindo de coisas externas, o Senhor querendo mexer no mais profundo da gente. Mas tem vezes, como eu falei para você, desse processo que eu passei de 5 anos, dói demais. Dói demais. Mas o que ele produz em nós, nenhum tempo bom vai produzir. O que o deserto produz em nós, nenhum tempo bom produz em nós. Se você passar 5 anos numa bonança, de tudo dando certo na sua vida, pode produzir gratidão. Mas você passa 5 anos no deserto, sabe, dependendo de Deus e falando, Deus, o Senhor é a única coisa que eu tenho. Deus, se não for o Senhor, para onde eu vou? Aí o Senhor começa a se revelar e extrai coisas da gente que não tem nada que consiga tirar. De dentro para fora. A vida de Deus é de dentro para fora. E é essa água que nessa tarde aqui Ele vem oferecer para a gente. Bebam de mim, o Senhor oferecendo. Sejam satisfeitos em mim há toda a plenitude. Ele fala na palavra dele. E se a palavra fala é porque é verdade. Não tem que haver dúvida, é verdade. O que a palavra fala é verdade. Nós não podemos mais, irmãos, estamos num tempo que a gente não pode mais pegar a palavra e selecionar. Isso eu creio, isso eu não creio, isso eu creio, isso eu não creio. Ou nós cremos na integralidade da palavra, ou não cremos na palavra. Ou nós vivemos a vida de Deus, ou não vivemos a vida de Deus. Uma vez eu estava descendo de ônibus para a igreja, eu estava bem nessa pegada de... olhando para lá, tipo que nem um jovem Eutico. Não sei se você lembra do Eutico lá de Atos. Ficava em cima da janela, assim, olhando para o templo, Paulo pregando e olhando para fora. Uma hora ele caiu da janela. Mais ou menos isso eu estava. Lá, não sabia o que fazer da vida, e não sei se eu como uma bicicleta na sua casa, não sei o que, sabe aquele lance, meu Deus, o que eu faço? Aí um dia o Senhor chegou para mim e falou assim, então, Fernando, decide o que você quer da sua vida. É tipo assim, se você quer viver uma vida com Deus, em mim, vai de cabeça. Se não quer, então vai de cabeça para o outro lado também. Mas não fica em cima do muro que você está. Essa falta de posicionamento. E eu falei, puxa Deus, precisava pegar um pouco mais leve, né? Mas não, é exatamente o que eu precisava ouvir. E foi nessa decisão, nesse um passo que eu dei, de falar, Deus, eu quero viver uma vida para o Senhor mesmo. E aí, esse posicionamento mudou muita coisa na minha vida. E é isso, nessa tarde de novo. Posicionem, gente, em querer beber a água que Ele dá. E não cavar nos próprios poços. Né? E não fazer cisternas nossas mesmo, nossos antepassados, tudo que nós vivemos. Não. O Senhor tem coisas novas para a gente. Tem coisas novas e essa água é uma fonte. Fonte quer dizer que não para de vir água. Não é água parada. É uma água que está sempre correndo. Em novidade de vida. É essa fonte que o Senhor tem para nós. Se pudesse colocar de pé, Pedrão, vamos. Queria orar por nós agora. Oh, Jesus, precioso Jesus, precioso Jesus, toda satisfação está em Ti, Jesus. Tudo que nós precisamos está em Ti, Jesus. O Senhor é tudo que nós precisamos. Nos perdoa, Senhor, por olhar para tantas coisas esperando que nos preencham, Senhor, sendo que é só o Senhor, o Seu amor que nos preenche, Pai.
Nessa tarde aqui, Senhor, eu e meus irmãos aqui, Senhor, nós nos juntamos, Senhor, em um só coração, Pai. E Espírito Santo, o Senhor é aquele que convence o homem do pecado e do arrependimento. Trabalha no nosso interior. Trabalha no nosso interior para que a gente possa corresponder à Tua palavra, Senhor. Trabalha no nosso interior para que a gente possa ansiar e buscar a satisfação que há em Ti, Jesus. Nós precisamos de Ti, Jesus. Nós queremos beber dessa água, Pai. Nós queremos beber dessa água, Senhor. Tu és tudo para nós, Jesus. Em nome de Jesus. Amém.